Estabelecer limites saudáveis para os filhos nem sempre é fácil. Na verdade, quase nunca é fácil, ainda mais no mundo que a gente vive. Agora, eu trouxe aqui 5 dicas top. Santo grau de como colocar limite no teu filho sem você precisar entrar em combate com ele. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora, tá certo? Seja bem-vindo, Vagalume. Eu sou o Álvaro Biano, psicoterapeuta, e para mim é um privilégio estar aqui com você, compartilhando um pouquinho do conhecimento e trazendo para você dicas de como você pode melhorar a tua qualidade de vida, teu relacionamento familiar, com os teus filhos, com teu marido, com a tua esposa, se você for homem, enfim, com qualquer um à sua volta, tá certo? Esse é o grande objetivo aqui nosso no Análise Psicossomática, é ajudar você tanto a entender o funcionamento da tua mente sobre o teu corpo e como é que ambos se comunicam, como também ter dicas práticas de cuidado familiar, de cuidado pessoal, de cuidado emocional que ajuda cada vez mais você. Bom, eu trouxe aqui nesse vídeo, essa é a parte 1, tá? Eu separei 10 dicas incríveis, muito legais mesmo, para quem tem filhos, o que pode fazer para colocar limite saudável na criança, de maneira que você tenha um filho bem estruturado, protegido emocionalmente, protegido familiarmente, para que ele possa se tornar um adulto saudável. Agora, essa é a parte 1. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo, pede para mim, que dependendo da quantidade de pessoas que pedirem e da quantidade de joinhas, de likes que tiver aqui o vídeo, eu vou saber que é relevante, tá bom? E aí eu trago a parte 2. Se tiver pelo menos uns 50 joinhas, já vai ligar o sinal de alerta. E se tiver pelo menos 15 pedidos aqui nos comentários da parte 2, eu já trago a parte 2, inclusive o quanto antes, tá? Se bobear ainda essa semana, eu trago a parte 2 desse vídeo. Bom, para compartilhar com você, o que eu quero? Lembra que a gente está reformulando aqui, inclusive, o meu diálogo contigo aqui no canal. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo? Eu quero que você se coloque no papel do teu filho ou da tua filha, tá? Não no papel de pai e de mãe apenas, mas todos nós somos e já somos filhos e filhas e já fomos crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescente, enfim. Então, o que eu quero é que você realmente se coloque no lugar do teu filho ou da tua filha e entenda profundamente o que cada uma dessas dicas aqui quer dizer para você, tá certo? Então vamos lá, a primeira delas é o seguinte, eu vou pegar aqui as minhas anotações. Mantenha o equilíbrio entre o amor e a disciplina. Essa é a primeira dica desse vídeo. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Não adianta tentar escapar. Simples assim. Não adianta fugir. Sabe o que eu coloquei aqui nas minhas anotações? E ainda coloquei em vermelho assim, ó, leia na íntegra. A chave do sucesso está no equilíbrio. E isso daqui serve para qualquer âmbito da vida, não só na criação de filhos, tá? Para construir limites saudáveis para tua criança, para o teu adolescente, para o teu jovem, é preciso combinar as duas coisas, amor e disciplina. Hoje, inclusive, falando com a minha esposa, eu estava comentando sobre um outro contexto e eu disse o seguinte, o amor, muitas vezes, o amor em excesso, muitas vezes faz com que a pessoa se torne omissa. E a omissão, ela tem uma profundeza no seu sentido muito grande. Quando você ama demais alguém, eu estou falando agora para você que é mamãe e papai, quando você ama demais o teu filho ou a tua filha, você corre um grave risco de fechar os olhos para os erros, para os desvios de personalidade e de conduta que essa criança ou que esse jovem apresenta. Você se torna cega emocionalmente. E depois, lá na frente, o preço que você vai pagar é um preço muito alto, tenho certeza absoluta disso. Então aprenda desde já, e nunca é tarde para começar, equilibre sempre disciplina com amor. Seu filho ele precisa sim sentir que ele é amado. Lembra de quando você era jovenzinha? Como que é? Não é gostoso a gente se sentir amado pelo papai e pela mamãe? Claro que é. Mas também não é triste quando você não recebe nenhum tipo de limite ou de correção? Não dá a impressão de que o pai ou a mãe não está nem aí para você? Não está te enxergando, não está te vendo? Tem criança que às vezes até testa o limite do papai e da mamãe para ver até que ponto eles estão sendo vistos, por assim dizer, né? Pelos pais. Isso é muito triste quando não acontece e a criança sente. Teu filho, ele deve também entender que existem regras que devem ser seguidas. Você pode mostrar para ele que o amor é incondicional, mas as regras, elas também são muitas vezes incondicionais. E que privilégios devem ser conquistados. Não são simplesmente ganhos. Sabe por quê, papai e mamãe que está assistindo esse vídeo aqui? Porque o mundo ele é leonino. A sociedade não vai perdoar o teu filho ou a tua filha. Não existe segunda chance para criança sem educação, para criança que apresenta mau comportamento, ingratidão. Não existe segunda chance. Então cabe a você, papai e mamãe, ajudar o teu filho ou a tua filha a entender que regras existem, precisam ser cumpridas, que educação é necessária, que amor é incondicional, porém não é sinônimo de omissão, porque se isso não acontecer agora, enquanto essa criança ainda é pequena, lá na frente você e ela vai pagar um preço muito alto. Segundo ponto importante, anota a dica, seja um exemplo a seguir.
Você é o herói do seu filho, você é o herói da sua filha, você é a heroína do teu filho ou da tua filha, agradeça a Deus, que bom. Agora tem uma coisa, sabe uma das piores coisas que podem acontecer? É quando a ficha cai e esse filho ou essa filha percebe que esse herói, ele era de papel, ou ele era de areia. Que no primeiro soprão ele se desfez, ou é, no primeiro aquecimento ele pegou fogo. O que eu quero dizer com isso? Aquela história do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ela só funciona em conto da carochinha. Ela só funciona em filme, tá? Na vida real, com pessoas reais, com seu filho, com a sua filha, o faça o que eu digo é muito mais fraco do que faça como eu faço. Faça da maneira como eu faço. Haja da forma como eu ajo. Se comporte da maneira como eu me comporto. É isso que funciona para filho e para filha. Não é o que sai da tua boca que vai educar a tua criança. É o que você faz, é o teu comportamento, é o teu dia a dia que educa de verdade essa criança, para que ela se torne um adulto responsável e saudável. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Teu filho ou tua filha, ela é uma esponja seca, recém-tirada do pacote, sedenta. Ele suga tudo aquilo que está à sua volta. Ele presta atenção em tudo. A tua filha, o teu filho presta atenção em tudo o que você faz. E incongruências são extremamente prejudiciais. Incongruência, para você que está assistindo esse vídeo, é... Vou dar um exemplo prático para que você entenda. Vamos supor que você educa o teu filho dentro de casa e diz o seguinte: olha, é feio mentir. Muito feio mentir, não só para o papai e para a mamãe, mas para todo mundo. É muito feio mentir. Nunca minta. A verdade sempre é a melhor amiga. Beleza. Teu filho é ali uma esponjinha seca, ele está sugando aquilo que você falou. De repente, vocês são convidados a jantar na casa de uma parente, muito amiga, talvez a tua sogra, a tua mãe, enfim. E aí o teu filho está lá na mesa, né, ou a tua filha está lá na mesa, e é servida a refeição, e por algum motivo, naquele dia, a vovó dele errou a mão feio no tempero daquela polenta, e ela está extremamente salgada, está horrível, intragável. Mas você, como filho ou como genro, ao ser questionado, e aí, como é que ficou a polenta? Eu sabia que eu passei a tarde toda fazendo ela, sabia que esse molho de tomate foi eu que fiz, não é industrializado, é daquele tomate que eu plantei no quintal. E aí tem todo um contexto que dá base para a história da polenta. Aí você olha para tua esposa olha para você, ou vice-versa, você olha para teu marido e ele olha para você, e aí você vira para tua sogrinha, para tua mamãe e diz assim: mãe, tá maravilhosa, muito bom. Só que o teu filho não é retardado, a tua filha não é idiota, ela tá sentindo um gosto intragável de sal, tá horrenda, tá extremamente ruim a polenta. Ao ser questionada pela vovó, sabe o que ela vai fazer? Ela vai seguir o exemplo do papai e da mamãe. Vó, tá maravilhoso. Termina o jantar, vocês convivem mais um pouco, e aí no carro, voltando para casa, você comenta com o teu marido: meu Deus, eu não sei como é que a minha mãe errou tão feio na polenta. Eu não sei como é que eu consegui comer o que ela serviu para mim. Eu tô com tanta sede que eu acho que a hora que eu cheguei em casa eu vou tomar 2 litros d'água. E aí o teu marido entra na onda e continua ali batendo um papo com você. E aquela tua criança de 3, 4, 5 aninhos está ali, só observando a conduta e a fala dos dois. Sabe o que vai acontecer na cabecinha dela? Ela vai pensar assim: bom, mentir é feio, mas quando é para não fazer mal, quando não é para magoar, então pode. Ou ela pode pensar: mentir não é tão feio assim, afinal de contas meu pai e minha mãe mentiram para minha avó e tá tudo bem. E aí você acabou de ensinar para o teu filho ou para tua filha que ok, mentir não tem problema nenhum, pior de tudo, e que ok, falar mal dos outros pelas costas, porque também não tem problema nenhum. Sacou o dano que você acabou de causar na tua criança? Pois é. Agora multiplica isso por 1.000, por 10.000, por 100.000 vezes, por milhões de vezes que talvez isso aconteça ao longo da história da vida daquela criança, por milhares de vezes, enfim. Agora você entende por que que hoje você, como adulto, como adulta, carrega dentro de você tantas crenças limitantes, tantas crenças disfuncionais, tantos comportamentos ambíguos, tantos contrassensos entre o seu comportamento e a sua conduta? Você aprendeu isso dos teus pais, muito provavelmente, ou das pessoas que você mais conviveu, principalmente quando você era pequenininha. E agora você está replicando e ensinando esse tipo de padrão para tua criança. Elimine isso da tua vida, seja congruente. A verdade realmente sempre é a melhor amiga, por mais difícil que seja ouvi-la. Terceiro ponto, estabeleça limites claros e consistentes. A pior coisa que existe é a pessoa se sentir perdidinha. E é geralmente isso que acontece com filhos. Pois é. Às vezes o teu filho ou tua filha está se sentindo completamente perdido ou perdida com algo que você pediu para ela, depois despediu, ou disse que podia, depois não desdisse, enfim. Olha o que eu coloquei aqui, ó.
Essa é uma dica de ouro. Clareza na comunicação é fundamental. Sabe por quê? Quando estabelecer limites, seja específica. Explique o motivo de cada regra. Seja consistente na aplicação desses limites. Seu filho ou sua filha vai perceber. Ou melhor, se seu filho ou sua filha perceber às vezes que pode quebrar uma regra sem consequências, ele não vai levar os limites a sério. Então seja bem claro o objetivo e principalmente não abra mão dos teus limites, que eu vejo muito. Isso aconteceu comigo na infância, por exemplo. Eu tenho certeza que aconteceu com você que está assistindo esse vídeo. E espero que você não faça isso, mas há grandes chances de sim, de você estar replicando essa mesma conduta com os teus filhos. O que mais acontece e que aconteceu era o seguinte: o pai diz não. Aí você vai lá correndo para a mãe: mãe, meu pai falou isso. Não, pode ir sim. Vai, depois eu converso com o teu pai. O papai foi e impôs uma regra. A mamãe foi e jogou essa regra no esterco, no lixo. E ainda disse o seguinte: fica tranquilo, depois eu converso com teu pai. Tirou a autoridade do marido nesse momento. Você já pensou que tipo de respeito que essa criança vai ter por esse adulto? Seja ele homem ou mulher? E seja esse adulto o pai ou a mãe? Você entendeu que você está corroendo a estrutura familiar de dentro para fora? Você está destruindo a hierarquia familiar com essa conduta? Álvaro, que duro esse vídeo. Pois é, lembra que eu falei que eu ia mudar o tom do canal? E que eu ia conversar com você de uma forma diferente, que eu não estou nem aí com métrica mais de YouTube, ou seja lá do diabo que for. O que eu quero é trazer conteúdo de qualidade para você melhorar cada vez mais a tua vida? Pois é. E desculpa, quer dizer, vou começar essa frase assim. Desculpe se eu estou sendo muito direto, assertivo e objetivo, mas eu não estou nem aí para aquilo que você está sentindo nesse momento. Sabe por quê? Porque isso aqui são verdades, e verdades, por pior que sejam, por mais doloridas que sejam, infelizmente precisam ser ditas ainda mais numa sociedade decadente, corroída, que nós estamos vivendo hoje, ainda mais pelo fato de, infelizmente, os pais atuais serem extremamente pouco preparados para terem filhos. Então eu espero do fundo do coração que esse vídeo ele sirva de alerta e de aprendizado, não só para novos papais e mamães, como para aqueles que já têm filhos, porque ainda dá tempo de recuperar. Dá tempo de você recuperar com o teu neto, com a tua neta. Entendeu? Sacou o que eu estou querendo dizer? Pois é. Então me ajuda compartilhando esse vídeo com cada vez mais pessoas, porque é o teu compartilhamento, é o teu joinha, é o teu comentário que mostra para o algoritmo sagrado do YouTube que esse vídeo é relevante e vai poder jogar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Eu espero do fundo do meu coração, lá dentro dele, mas lá no fundo, que esse vídeo um dia possa ter não só centenas, mas milhares de visualizações, porque a sociedade humana precisa se alertar a isso. Chega de hipocrisia. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse vídeo. Quarto ponto de 5. Elogie e recompense o bom comportamento. Isso daqui é uma coisa muito importante, gente. Pelo amor de Deus, isso daqui é a eureka desse vídeo. Se eu posso dizer que assim, existe uma coisa que vai fazer com que o teu filho ou a tua filha realmente aceite disciplina e reverbere isso para o resto da vida dele com os seus próprios filhos e os filhos deles com seus próprios filhos e sucessivamente, é esse ponto aqui. Recompensar o bom comportamento. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Elogios e recompensas são a fórmula mágica, literal, de motivar o seu filho a obedecer. Quando o seu filho ele segue as regras e respeita os limites, elogio e ofereça recompensas que sejam condizentes com a tua realidade e com o comportamento dele. Isso fará com que ele se sinta valorizado, isso aumenta a autoestima. Olha só, você sendo um papai e uma mamãe saudável e ajudando o teu filhinho ou tua filhinha a ser também saudável. Olha só que coisa linda. Potencializando a autoestima dessa criança, valorizando o comportamento social, funcional dela, valorizando a educação, valorizando o bom comportamento em todos os níveis, por assim dizer, a obediência. Olha só que coisa linda. E aí o que acontece? Ela vai se sentir valorizada, ela vai entender que fazer o que é bom, fazer o certo, traz benefícios para a vida dela, e automaticamente ela vai se tornar um ser humano melhor. Olha só que coisa linda. Sem precisar dar um tapa. Sem precisar fazer uma correção física. E eu vou ser bem sincero, eu não sou contra a vara da disciplina bíblica no sentido de pegar e dar umas palmadas de vez em quando. Não sou contra. Nunca fui. Apanhei pra caramba na minha infância, até muito além da curva. Mas nem por isso eu sou contra. Agora, será que precisa? É isso que eu me pergunto hoje como profissional da mente humana. Será que é necessário mesmo? Será que não é igual você talvez educar um animalzinho? Sabe um animalzinho? Você não precisa espancar o bichinho. Você precisa assustar ele.
Por que que geralmente se pega com filhotes, por exemplo, um jornal, né? Você dobra o jornal e dá aquele pau, assim. Aquilo não dói nada, né? Mas o barulho é estridente, assusta. Aí marca na mente daquele animalzinho que aquela conduta ela vem com um malefício. E isso ajuda a educar. Sabe uma coisa que eu percebo? E eu digo isso por mim, tá? Para minha infância. Eu tenho pouquíssimos momentos que eu posso dizer que foram saudáveis com meu pai, tá? Agora, um dos grandes momentos e marcantes momentos foi uma vez que ele, para me corrigir, ao invés de sentar a mão em mim, pegou a Bíblia, abriu e leu um texto. Olha só que interessante. Aquilo me marca até hoje, profundamente. Me marcou tão profundamente que nunca mais eu fiz. Eu tinha 8, 9 anos de idade, talvez, e lembro até hoje, com 44 anos de idade, eu lembro dessa correção. Também lembro das vezes que ele me arrebentou na pancada, mas eu lembro com tristeza e não com admiração. E eu estou usando o meu exemplo pessoal, não tenho problema nenhum de usar o meu exemplo pessoal nos vídeos, para mostrar para você o seguinte: você muitas vezes apelar para o emocional do teu filho, muitas vezes demonstrar em palavras um sentimento verdadeiro de decepção com uma determinada conduta, pode marcá-lo muito mais profundamente e pode ajudá-lo a mudar o seu comportamento de forma muito mais profunda do que usar mecanicamente a vara de disciplina, por assim dizer, ou agir de uma outra forma diferente ou até disfuncional, com castigos talvez que extrapolem a curva numa hora de raiva, por exemplo. Mostre para o teu filho, quando ele fizer o mínimo que seja de coisa certa, mostre para ele o quanto de orgulho ele te deu, o quanto você aprova a conduta dele, não o quanto você o ama, porque o amor, lembra, ele é incondicional. O amor, ele independe do filho fazer uma traquinagem ou do filho fazer uma coisa legal. Então não adianta assim, ai, olha, o papai te ama muito porque... Não, o papai te ama muito de qualquer jeito. O papai está muito feliz de você ter feito isso, a mamãe está muito feliz de você ter feito aquilo. Olha, o coração da mamãe está transbordando de alegria. Você não sabe como você me deixou orgulhosa. Tá entendendo a diferença? Cuida do teu diálogo, pelo amor de Cristo que está no céu, na hora de falar com teu filho e com a tua filha, tá bom? E o quinto e último ponto, ensine a importância da empatia e da cooperação. Hoje o que eu mais vejo são crianças ingratas, são crianças folgadas, que não fazem porcaria nenhuma para ajudar dentro de casa e ainda reclama do pouco que o pai, a mãe, a avó pede para fazer. Chega a ser nojento, chega a ser enraivecedor ver uma conduta dessa. Em contrapartida, olha só, a empatia e a cooperação são fundamentais na construção de limites saudáveis. Ensine o seu filho a se colocar no lugar do outro, olha a empatia, e a cooperar com irmãos, amigos e familiares. Olha a proatividade. Sabe o que você faz quando você ensina a cooperação? Você ensina o seu filho a ser um cara trabalhador. Você ensina a tua filha a ser trabalhadora. Você ajuda a tua filha a se tornar uma boa mulher. Antigamente a gente falava se tornar uma boa dona de casa. Hoje em dia, se eu falo um negócio desse num vídeo sem explicar o contexto, eu posso ser acusado pelas feministas de plantão, né, de machista, né, de seja lá o que for. Sabe o que é você ensinar a ser uma boa dona de casa? É você ensinar essa menina a ser uma mulher que não vai precisar de macho na vida dela para se sentir realizada. Vai ser aquela mulher que, independente de se casar ou não, ela vai ter uma boa casa, ela vai saber cuidar da própria roupa, vai saber andar bem vestida, vai saber fazer uma boa limpeza no seu lar, vai saber cuidar bem de si mesmo e daquilo que ela conquistar, vai saber se cuidar, vai saber cuidar da própria vida, do próprio nariz, sem depender de homem para colocar sustento dentro de casa, sem depender de homem para dizer para ela como que ela deve ou não deve andar, como que ela deve ou não deve se comportar, como que ela deve ou não deve vestir, o que ela deve ou não deve fazer, como ela deve ou não deve falar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então larga de ser idiota, você que assiste vídeos como esse meu, começa a colocar a mão na consciência e entender o seguinte: quando pessoas como eu viram e falam assim, ó, ensina o teu filho a ser um bom marido, a ser um bom provedor, a ser um bom dono de casa, ensina a tua esposa, a tua filha a ser uma boa esposa, a ser uma boa mulher, a ser uma boa dona de casa. O que eu estou dizendo é isso. Ensine a sua filha, o seu filho a ser um bom ser humano, a ser independente, a aprender a fazer de tudo um pouco, porque daí ela não vai precisar ficar na mão de vagabundo e ele não vai precisar ficar na mão de sem vergonha. De mulher que só vai vir se aproveitar e de homem que só vai vir para dar na cara. Você está entendendo? Ou tem que ser mais claro do que isso que eu estou colocando aqui nesse vídeo? É isso que eu estou dizendo para você. E toma cuidado também, uma coisa muito importante, já está encerrando esse vídeo, e se você curtiu até aqui, deixa já o teu like, se inscreve no canal se é a primeira vez que você vê esse vídeo,
clica no sininho de notificação, porque senão você não vai receber notificação de novos vídeos, o YouTube não entrega, não adianta. E se puder, nem que seja dizer oi para mim aqui no comentário, já vai ajudar pra caramba, tá? Para você não custa nada, é só tocar na tela do teu celular, né, e escrever alguma coisinha ali e mandar clicar em enviar. Mas para mim vai fazer uma diferença gigantesca. E compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque é muito importante. E se possível, se você que me assiste aqui puder, seja um sócio VIP aqui do canal, seja um membro VIP. A partir de R$ 7,99 por mês você apoia aqui o canal para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E encerrando esse vídeo, tem 2 outros vídeos que vão aparecer aqui para você. Ó. Esse que está aqui em cima é um alerta que eu coloquei que diz o seguinte: teu filho pode estar sofrendo e você nem sabe disso. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, é um baita de um alerta que eu fiz. E aqui embaixo é um outro vídeo de alerta para muitos de vocês mulheres que muitas vezes sofrem com depressão e não sabem como é que isso afeta a tua prole, afeta o teu filho ou a tua filha. Então tem esses 2 vídeos aqui, depois dá uma olhada neles, comenta lá também o que você achou, tá certo? Muito obrigado, beijo no teu coração, até o próximo vídeo, cuide-se, a gente se fala, até mais, tchau.